Bom dia com muita alegria. Receba com carinho mais uma mensagem do Momento Maná do Céu com Raniele Oliveira. Hoje é nosso segundo devocional da série O Evangelho da Cruz. E o nosso tema é Prisão de Jesus, o início da humilhação. Mateus capítulo 26, versículos 55 a 56. Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou eu um revolucionário perigoso para que vocês venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Eu estive lá ensinando todos esses dias. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. A prisão de Jesus, ela se dá num contexto no meio da madrugada. Ele ainda estava no Getsemane orando com alguns discípulos. Não todos, porque Judas não estava presente. Ele havia aceito 30 moedas de prata para trair Jesus. E ele estava buscando uma oportunidade para isso. Quando de repente, Jesus se depara com aquela multidão, com espadas, pedaço de pau, querendo prendê-lo. Nesse instante, Pedro arranca a espada da bainha e corta a orelha de Malco, um soldado romano. Naquele instante, Jesus pega aquela orelha e coloca no lugar. Todos contemplaram aquele milagre, mas ainda assim, nada os detiveram. Pegaram Jesus e os levaram até a casa de Caifás. Como estava a noite, o sinédrio estava fechado. Então eles levaram Jesus até a casa daquele sacerdote. Sabe, eu quero dizer para você, alguns discípulos estavam com Jesus orando. Não se iluda com os beijos e abraços que as pessoas te dão. Porque foi exatamente assim que Judas traiu Jesus. Valorize não apenas aquelas pessoas que querem sentar com você na mesa, mas aqueles que estão dispostos a se ajoelhar e orar com você. Foi isso que os discípulos fizeram lá no monte, antes de Jesus ser preso. E olha só que interessante. A palavra do Senhor diz que ao chegar na casa de Caifás, ele começa a ser interrogado pelos soldados. E o mais interessante de tudo é que naquele contexto, ele começa a sentir o trauma físico. Sabe o que aconteceu? Eles queriam que ele falasse, que ele confessasse para ser culpado. Mas ele permanece calado. E diante disso, ele começa a ser cuspido. Ele começa a ser esbofeteado na sua face. Ele começa a sofrer zombarias e muita humilhação. A palavra do Senhor diz que os soldados cuspiam, davam tapas e socos em seus olhos e zombavam dele, pedindo para que identificasse quem estava batendo e esbofeteando a sua face, e cuspiam constantemente no seu rosto. A palavra do Senhor diz que ele recebeu vários socos na região dos seus olhos. Você já viu alguém quando leva um soco no olho? Logo aquilo incha, a pessoa não consegue enxergar. E é por isso que eles ficavam zombando e ficavam dizendo: identifique quem está te batendo agora. Profetiza
Quem é que te deu esse soco aqui? Quem cuspiu na sua face? Olha só o nível da humilhação que Jesus passou para morrer em seu lugar. Imagine só você ser cuspido no seu rosto, zombado, humilhado, desacreditado. Foi isso que Jesus passou por amor a você. E a palavra de Deus diz que lá no Sinédrio, pela manhã, ele é levado à presença de Anás e Caifás. E naquele contexto, eles tentam fazer com que Jesus confessasse algo para ser considerado culpado. E a palavra do Senhor diz que, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Sem abrir a boca, ele não reclamou. No único momento em que Jesus falou algo, foi o que está escrito em Lucas 23:69. Ele disse: desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Isso era tudo que aqueles judeus queriam ouvir para condená-lo. Naquele mesmo instante, eles gritaram: blasfêmia! Está dizendo que é filho de Deus, que vai assentar à destra de Deus. Vamos levá-lo para ser julgado diante de Pilatos, o governador romano. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, então, é levado até Pilatos, governador. E como estava se aproximando a festa da Páscoa, era um costume que eles soltassem, como sinal de bondade, um criminoso, uma pessoa que estivesse ali para ser condenado. E naquele contexto estava quem? Barrabás, um ladrão, alguém que tinha feito coisas terríveis. E detalhe, a população sabia disso. A multidão sabia quem Barrabás era. Olha só, mas Pilatos começa a interrogar, começa a dizer: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: é como você diz. Então ele tenta falar para Jesus: você não vai se defender dessas acusações? Estão te acusando. O que você tem a dizer sobre isso? Jesus permanece calado, porque ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Já estava no desenho, no plano perfeito da salvação que Deus havia estabelecido. Então ele começa a falar para aquelas pessoas, para a multidão: olha, eu sei que esse homem aqui é inocente. Então ele pega uma bacia de água, lava suas mãos diante daquela multidão e ele diz o seguinte: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. E sabe o que a multidão gritou quando Pilatos disse isso? Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Pilatos disse: então quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão gritava: Barrabás. E olha só o que aconteceu. Pilatos soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Pilatos lavou as suas mãos porque ele sabia que Jesus era inocente, que ele estava ali simplesmente porque os sacerdotes, aquelas pessoas, os líderes judeus, estavam com inveja de Jesus.
mas era necessário que ele passasse por aquilo. Estava previsto. Os profetas já haviam dito que seria necessário. E Jesus passou por tudo isso. Foi humilhado, cuspido, açoitado, chamado de mentiroso, recebeu tapas, socos incontáveis na sua face. Quanta dor, quanta humilhação, tudo isso por amor a você. Não podemos viver indiferentes ao sacrifício da cruz. É um amor tão grande que excede todo o entendimento. E quando nós contemplamos a grandeza desse amor, por uma ótica, não apenas da lei, mas do Espírito que nos revela, nós podemos contemplar o quanto o Senhor nos ama. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Eu quero te dar uma boa notícia. Ele te ama também, e muito. Ama tanto que em João 3,16, ele diz que enviou o seu único filho para morrer em seu lugar. Então, independente do que você esteja passando hoje, jamais se esqueça que Deus está com você, que Deus te ama e Ele deseja mudar a sua história. Feche os seus olhos, quero orar por você. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra. Visita esse homem e essa mulher onde eles estiverem, que a sua glória e a sua paz, que excede todo o entendimento, possa penetrar em cada coração, trazendo revelação, Pai, dessa palavra. Eu declaro em nome de Jesus, ó Deus, que eles começaram a contemplar o sacrifício da cruz por uma nova perspectiva. Traga, Espírito Santo de Deus, esse amor revelado, para que eles possam, ó Pai, se lembrar que o sacrifício da cruz foi por eles. E que com o Senhor eles podem todas as coisas, porque o Senhor os fortalece. E é isso que eu profetizo na sua vida hoje. Você pode todas as coisas, porque o Senhor te fortalece. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre a sua vida sua gloriosa luz. Fique na paz, em nome de Jesus.